Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Boa noite. Boa noite. Uma lutadora campeã brasileira de boxe passeava na rua com 2 pitbulls quando se desentendeu com uma analista financeira em São Paulo. A boxeadora agrediu a mulher e o caso foi parar na delegacia. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV descobriu que a lutadora tem mais de 6 queixas na polícia. Os crimes vão de lesão corporal a estelionato. Com muita dificuldade para andar, a Priscila foi até a delegacia. Os hematomas estão espalhados pelo corpo da analista financeira que foi agredida na segunda-feira, bem perto do trabalho. Eu não consigo dormir direito, eu tenho crise de choro, não consigo falar muito sobre o assunto. Câmeras de segurança da Vila Nova Conceição, bairro Nobre de São Paulo, registraram a briga. Priscila é esta mulher que aparece caminhando sozinha. Na direção contrária está a boxeadora Adriana Salles, com 2 cachorros da raça Pitbull. As duas se desentendem porque a lutadora não desviou com os animais. Já bem grosseiramente para mim, já falou: "Você não tá vendo que eu tô passando aqui com os cachorros?" E começou a só me xingar. Parada eu fiquei o tempo todo parada. Ela saiu um pouquinho andando, continuando a me xingar. Quando eu olhei para ela e falei assim: "Bom dia para você também." Adriana não gostou do que ouviu, voltou e deu 2 chutes em Priscila, que revidou. Priscila cai, é imobilizada pela boxeadora e recebe vários golpes. As agressões só param quando 2 homens separam a briga. A analista financeira precisou de atendimento médico. A suspeita é que tenha fraturado o cóccix. Ela registrou um boletim de ocorrência contra a boxeadora, que já tem pelo menos 6 queixas na polícia, envolvendo lesão corporal, difamação, injúria, estelionato e ameaça. Neste boletim de ocorrência de 2005, um taxista relata que foi ameaçado por Adriana. Ela teria incitado que o pitbull dela avançasse na vítima, que foi mordida no tórax. Nesta outra ocorrência, ela foi acusada de agredir o gerente de uma lanchonete, quebrando o vidro de uma janela sobre ele. Adriana é campeã brasileira de boxe. Ela também registrou queixa de lesão corporal contra Priscila. Disse que foi xingada e agredida, mas em nenhum momento contou que desferiu golpes contra a mulher. A lutadora não quis gravar entrevista. Por telefone, disse ser vítima. Pessoas assim têm que ter um freio, tem que pagar, não pode ficar impune. E não é a primeira vez que ela faz isso. E se a gente não fizer alguma coisa, não vai ser a última. Veja agora outros destaques do dia. Butantan anuncia que Coronavac tem eficácia, mas não revela números. Mais uma nova variante do coronavírus é detectada no Reino Unido. Prefeito Marcelo Crivella deixa presídio e vai cumprir prisão domiciliar. Brasil cria mais 400 mil vagas com carteira assinada em novembro. Oferecimento Bradesco. Em 2021, volte a brilhar. Você está com o Jornal da Record para saber que a polícia investiga um jovem que se passava por médico para enganar pacientes e também colegas de trabalho em São Paulo e em Minas Gerais. Em um hospital, ele aplicou golpes em vários funcionários. O médico teve um prejuízo de R$85 mil. No mundo virtual, um suposto médico com pinta de galã. Na vida real, um golpista na mira da polícia. Estevan Treffes, de 25 anos, se apresentava como clínico geral. Neste hospital de Nova Granada, interior de São Paulo, em 12 horas de plantão, ele atendeu 50 pacientes. Mas a direção do hospital suspendeu o pagamento e foi à delegacia denunciar o falso plantonista depois de não encontrar o registro de médico dele, o CRM. Em Monte Azul Paulista, a polícia descobriu que o falso médico deu expediente num hospital público usando o CRM de uma médica. Um inquérito foi aberto
por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. E assim, de cidade em cidade, o falso médico vai enganando prefeitos, hospitais e pacientes. Os próprios médicos costumam cair na lábia do criminoso, que em grupos privados chega a compartilhar modelos de atestado médico. Nos grupos que a gente participava, a conversa, além de frivolidades, tinha a ver com a medicina. Então a gente discutia caso clínico, ele sanava dúvidas de caso clínico, como se tivesse o conhecimento técnico completo, e passava sugestões de tratamento. O falso médico também é investigado por estelionato. Alegando ser de uma rica família de Alagoas, o golpista convence a vítima de que conhece uma aplicação muito rentável no sistema financeiro e que pode administrar o investimento. O interessado faz o depósito e nunca mais vê a cor do dinheiro. Este médico perdeu R$85 mil, acreditando na falsa promessa de que o dinheiro renderia 2% ao mês. Ele falava que o dinheiro dele estava num fundo de investimento em ações que rendiam de forma diferenciada, que ele tinha acesso a esse tipo de rendimento por ter uma grande quantia em dinheiro. A polícia investiga quantos médicos caíram no golpe, mas já reúne provas dos crimes, como neste vídeo, onde ele confessa a farsa atribuída a um sonho de fazer medicina ainda não realizado. Qual a intenção? O que você imaginou? Porque eu tinha conseguido a vaga na faculdade, eu precisava pagar a faculdade, né? E aí os primeiros meses de plantão que eu dei para pagar a faculdade. Só foi descoberto depois que eu parei de dar plantão. A defesa de Estevan Treffs não retornou os nossos contatos. Apesar da pandemia, a movimentação já é intensa por causa do feriado de Natal. Quase 2 milhões de pessoas devem circular pelos aeroportos do país. Em São Paulo, aumentou a aglomeração nas ruas de compras e paulistanos lotam filas de testagem de Covid para visitar parentes com consciência tranquila, mas os especialistas alertam para os riscos de contaminação. Às vésperas do Natal, consumidores repetiram as cenas dos últimos dias e se aglomeraram para fazer compras nas ruas de comércio popular de São Paulo. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior da América Latina, mais aglomeração. O movimento cresceu e nem todos os passageiros respeitaram o distanciamento. Houve filas. A outra fila que cresce na cidade de São Paulo é de gente que procura os testes rápidos de Covid. É o caso de Elaine, que trouxe 4 filhos e o pai de 72 anos. Se tiver todo mundo negativo, a gente pode comemorar junto e até levar o pessoal para visitar algum parente que já tenha feito o teste também. Eles procuraram o teste para saber se podem reunir a família na ceia de Natal. Dando negativo, a gente vai tomar todas as precauções, de ficar um pouco mais distante. Henrique também trouxe a família toda. Vai se arriscar para o interior? Vamos, a gente vai para lá porque a gente vai esperar o resultado sair, Grande parte do pessoal que está fazendo o teste hoje pretende passar as festas de fim de ano com a família. Só nesta tenda, no estacionamento de um shopping paulistano, passam por dia cerca de 200 pessoas pela testagem. Esta infectologista alerta: os testes rápidos não são um passaporte para se reunir nas festas de fim de ano. Esses que a gente faz em farmácia ou em drive-thru, eles são muito ruins. Se positivo não significa necessariamente que eu tive, se negativo também não significa que eu não tive, porque os anticorpos demoram 2 semanas até para ficarem positivos, Então, estes exames podem dar para a pessoa que faz uma falsa sensação de segurança. E isso é o que nos preocupa muito. A infectologista explica que o teste molecular do tipo PCR tem alta precisão, mas não evita que a pessoa saia da testagem
e no momento seguinte possa se infectar. A orientação é evitar viagens e visitas, mas se for inevitável, vai a dica. Eu faço isolamento, eu fico 14 dias isolada e vou visitar os meus parentes indo de carro. Não vou nem de ônibus nem de avião, porque daí meu isolamento já foi por água abaixo, né? Isso sim, isso pode ser uma medida eficaz. Diminui muito o risco. A PNAD Covid, pesquisa do IBGE, revela que 1 em cada 4 brasileiros que fizeram o exame testou positivo e a taxa de isolamento caiu 10 pontos percentuais desde julho passado. Então a gente te faz um convite. Aponte a câmera do seu celular agora para o QR Code na tela e saiba quais os locais do nosso dia a dia onde há mais risco de contaminação. O levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que no período de 5 meses caiu pela metade o percentual da população que ficou rigorosamente isolada, o que corresponde a 23 milhões e meio de pessoas. Praticamente 80 milhões permaneceram em casa e saíram apenas para as necessidades básicas. O Nordeste foi a região com o maior número de brasileiros que ficaram rigorosamente isolados, enquanto a região Norte teve a maior taxa de pessoas que não fizeram qualquer isolamento. De um modo geral, as mulheres respeitaram mais as medidas de isolamento do que os homens. Enfermeira aposentada, Dona Sandra passou quase 9 meses isolada. Esta semana, saiu de casa com a neta só para trocar os óculos. Ela diz que a pandemia é coisa séria. Eu procurei me preservar, principalmente porque eu faço parte do grupo de risco. Quando a população não se preserva, os governantes fazem isso. 9 prefeitos da Baixada Santista, litoral de São Paulo, anunciaram hoje o fechamento das praias, gente, no ano novo. A orla vai ficar bloqueada nestes municípios até para pedestres nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O objetivo, claro, é desestimular viagens para o litoral. E hoje, vamos ver aqui no telão, o Brasil chegou a 7.365.000 casos de Covid-19. São 189 mil mortos. Segundo o Ministério da Saúde, foram 961 casos de morte só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 50 mil pessoas se recuperaram. No total, nós já temos então 6.405.000 curados e 770 mil pacientes em acompanhamento. A gente segue agora com o noticiário ao vivo para você, porque temos uma saída complicada para o feriado em São Paulo. Um grave acidente interditou a rodovia Fernão Dias, que liga a capital a Belo Horizonte. Lúcio Sturme conosco ao vivo para atualizar a informação. Qual é a situação agora por aí, Lúcio? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Olha, as 2 pistas da Fernão Dias continuam interditadas. O congestionamento chega a 20 quilômetros nos 2 sentidos. A previsão de liberação para o tráfego pelos bombeiros é às 8h30 da noite. Hoje, no final da tarde, uma carreta carregada de combustível tombou e pegou fogo. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção. O acidente foi na região de Mairiporã, na pista sentido interior. As chamas atingiram também a vegetação às margens da rodovia. O motorista teve ferimentos leves. Nas outras saídas da capital paulista, tanto para o interior quanto para o litoral, não há registro de congestionamentos. Edu, Cris. Ainda assim, importante redobrar a atenção por aí, né, Lúcio? Obrigado pelas informações. Vamos agora até o Rio de Janeiro, porque a repórter Adriana Oliveira fala ao vivo da ponte Rio-Niterói. Boa noite para você. Como é que está o movimento por aí agora, Adri? Boa noite. O trânsito nesse momento é bem tranquilo, viu? Mas pelos cálculos da concessionária que administra a via, até o dia 3 de janeiro, 2 milhões de veículos devem passar por aqui nos 2 sentidos da via. O principal destino são as cidades da região dos lagos. A previsão de maior fluxo na ponte é para os próximos dias 30 e 31. Quando cerca de 180 mil carros devem passar por aqui no sentido Niterói. E a expectativa dos cariocas, viu, Edu, é de que essa chuva que começa a cair nesse momento dê uma trégua.
Cris, Edu. Vamos ver se vai ser assim, né, Adriana? Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no JR também. Do Rio para Porto Alegre. Vamos conversar com a repórter Luíse Baini. Como é que estão as estradas gaúchas nesse entardecer por aí? Oi, Edu, boa noite para você. O trânsito por aqui ainda é considerado tranquilo, está fluindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o movimento seja mais intenso amanhã pela manhã. A expectativa é de que 30 mil motoristas peguem a estrada. Os destinos mais procurados são as praias do litoral norte gaúcho e municípios do interior do estado. Outros 20 mil passageiros devem deixar a capital gaúcha de ônibus, uma queda de 70% em comparação ao Natal do ano passado. É que, por causa da pandemia, muita gente acabou desistindo de viajar. Cris, Edu, volto com vocês. É claro que já é noite, mas o céu está colorido por lá. Obrigado, Luíse Baini. Estudos divulgados hoje mostram que 2.800.000 pessoas já tomaram a vacina contra a Covid-19 em todo o mundo. Só nos Estados Unidos foram aplicadas mais de 1 milhão de doses. Bom, e para aumentar ainda mais a imunização, o governo americano fechou um novo acordo, um consórcio com a Pfizer-BioNTech. O reforço na vacinação é um alívio diante dos números da pandemia. A Covid-19 infectou 18 milhões de pessoas nos Estados Unidos e o número de mortes passou de 320 mil. Com o novo acordo, até julho do ano que vem serão fornecidas mais 100 milhões de doses da vacina. E o total comprado do consórcio Pfizer-BioNTech sobe para 200 milhões de doses. A quantidade é suficiente para vacinar 100 milhões de pessoas, quase 1/3 da população americana. Em outra frente, na crise do coronavírus, o presidente Donald Trump ameaçou não sancionar o pacote de ajuda financeira equivalente a 5 trilhões de reais, aprovado na segunda-feira pelo Congresso. Entre outras críticas, o presidente quer que a ajuda para as pessoas passe de cerca de 3 mil reais para mais de 10 mil reais. Donald Trump também exige que sejam retirados do orçamento a ajuda financeira aos imigrantes em situação irregular e valores destinados a beneficiar outros países. Todo ano tem aquela expectativa para saber quem será o amigo secreto das estrelas da Record. Pois é, mas como vai ser esse encontro num ano com pandemia? Bom, hoje o programa Família Record tem diversão e histórias surpreendentes, num formato digital, para o público de casa. Luz, câmera, ação! Peraí, sem microfone não dá, né? O que é isso aqui? É o microfone e o ponto da Sabrina. O microfone que a Sabrina Sato vai usar no programa e o ponto eletrônico esterilizado no saquinho, para quando ela pegar não ter risco de Covid, né? Agora sim! Mas enquanto a Sabrina não fica pronta, a gente foi ver como foi a preparação do programa. A primeira novidade esse ano é que os apresentadores vão se falar assim, por meio da internet, muitos pelo próprio celular. A segunda mudança é que antigamente a gente entrava direto no estúdio, mas agora o protocolo mudou. Primeiro eu preciso marcar minha temperatura. 35,2, tô frio, já posso entrar no estúdio. A outra medida de segurança é passar o álcool gel nas mãos. O álcool fica lá dentro do estúdio. Eu agora vou ter que falar baixo, porque a gravação do programa Família Record já começou. A equipe está reduzida e a gente só pode ficar aqui dentro 30 minutos, justamente para evitar a contaminação pela Covid-19. Medidas necessárias para garantir a segurança. Tanto o elenco quanto apresentadores tiveram que se adaptar ao novo normal para levar um pouco de esperança num ano tão fora do normal. É diferente, é desafiador e eu sou uma pessoa que eu amo a plateia. É como se o pessoal de casa estivesse presente aqui pessoalmente quando você tem uma plateia. Mas eu tento sentir sempre a energia das pessoas em casa. O programa Família Record desse ano foi adaptado à pandemia. Para evitar contato entre as pessoas, a entrega de presentes foi gravada e será exibida na TV em formato de reportagens. Os apresentadores enviaram vídeos ou falaram em tempo real com a Sabrina e o Mion. É isso? Posso voltar lá pra dentro agora? Tiraram você da sala para preparar a nossa missão. Outra novidade desse ano é que as estrelas da Record TV não vão trocar presentes. Quem vai receber as surpresas são telespectadores. Gente que assiste e agora também faz parte da história da TV. Sobe, sobe!
As equipes de produção e direção do programa selecionaram personagens que contaram suas histórias no ar ao longo de 2020. Ter o reconhecimento da história e um famoso que eles adoram assistir na Record TV, podendo ter essa surpresa, tem cada história incrível. Agora imagine, de repente, chegar um presente do seu ídolo na sua casa. Daniela, uma grande surpresa te aguarda. Além da entrega de presentes a quem até então só viu pela televisão, o programa vai fazer as estrelas da Record TV participarem de games e brincadeiras. Ídolos dividindo espaço com telespectadores, mas cada um no seu quadrado. Se você está esperando para saber quem tirou quem nessa troca de presentes ou quais foram os presentes, vai ter que esperar o programa começar. A gente não vai estragar a surpresa, né? E, gente, vocês não podem perder Família Record aqui na Record TV. Vá! Então, eu refaço o convite. Hoje, às 10h30 da noite, você que já é da família, não pode perder o Família Record. Tô curioso para ver teu presente, viu? Vamos lá. Daqui a pouco, o governo paulista diz que vacina do Butantan é eficaz, mas não divulga os dados. E também, homem rouba ônibus no ponto final e só é parado depois de rodar 100 quilômetros. O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, foi o escolhido para representar um bloco formado por 11 partidos na disputa à presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. Ele tem o apoio do atual líder, Rodrigo Maia. O anúncio veio no fim da tarde. Depois de um dia inteiro de reuniões, o deputado Aguinaldo Ribeiro abriu mão da candidatura. No projeto em que nós integramos da defesa da democracia, da independência da Câmara dos Deputados, da liberdade no nosso país, eu decidi e abrir mão da nossa pré-candidatura. Com a decisão, Rodrigo Maia ficou em posição mais confortável. Baleia Rossi era o nome preferido do atual presidente da Câmara. A decisão dele tira de mim um peso, que era um peso difícil, que era decidir entre dois grandes nomes, dois grandes amigos. Queremos construir o melhor para o Brasil, a modernização do Estado brasileiro. Semana passada, Maia conseguiu costurar um acordo em que os 11 partidos, incluindo os de oposição, apoiassem o candidato que seria escolhido por ele. Com isso, 281 votos estariam garantidos. A oposição cogitou até apresentar um nome, mas não encontrou espaço. Baleia Rossi pode até ser o nome preferido de Rodrigo Maia, mas está longe de ser consenso dentro do bloco. Agora, cabe a ele convencer de vez a oposição. Segunda-feira que vem, PT, PSB, PDT e PCdoB se reúnem com o candidato para ouvir as propostas. Dentro do bloco, há um certo constrangimento, principalmente por parte do PT, em apoiar um candidato do MDB, que é o mesmo partido de Michel Temer. Queria deixar aqui a minha palavra de entusiasmo com este início de campanha, que a Câmara livre, que a Câmara independente é o melhor para o futuro do nosso país. No dia 1º de fevereiro, o deputado Baleia Rossi vai disputar a presidência da Câmara com o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato do governo e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil abriu mais de 400 mil vagas formais de emprego em novembro. Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, elaborado pelo Ministério da Economia. E pelo 5º mês seguido, o número de vagas abertas com carteira assinada supera o de demissões. O Luiz é consultor de vendas em Belo Horizonte. Estava empregado até outubro do ano passado, quando foi demitido. Eu nunca fiquei tanto tempo desempregado. Então era um sentimento muito ruim, era uma angústia muito grande, né? Porque as contas chegavam, eu tinha o meu acerto e tal, mas uma hora esse acerto ia acabar e as contas não paravam de chegar. Ele não estava conseguindo nem fazer bicos, mas o alívio veio há um mês, quando arrumou um novo emprego numa empresa de computação. Eles aumentaram o quadro deles e eu fui uma dessas pessoas que entrou
nesse aumento de quadro. O caso do Luiz reflete dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em novembro, foram criados 414 mil postos de trabalho com carteira assinada. É o melhor resultado já registrado em um único mês. Foram mais de 1,5 milhão de contratações e pouco mais de 1.100.000 demissões. Os setores que mais estimularam a retomada do emprego foram serviços e comércio. Entre as regiões do país, os maiores crescimentos proporcionais foram registrados no Sul e no Nordeste. No Sudeste, onde vive a maior fatia da população, foram criadas mais de 200 mil novas vagas. Todos os estados também registraram resultado positivo. Os números de novembro podem evitar que o saldo entre contratações e demissões fique negativo em 2020 e reforçam que houve uma retomada da economia. A equipe econômica do governo espera a vacina para evitar que ocorram novas demissões, mas pelo cronograma previsto até agora, a maior parte da população só será imunizada após o terceiro trimestre do ano que vem. Nossa esperança e nosso trabalho vai ser a vacinação em massa para salvar vidas, garantir um retorno seguro ao trabalho e garantir a retomada do crescimento econômico brasileiro. Apesar do recorde na criação de vagas formais, é importante esclarecer que 14 milhões de pessoas estavam desempregadas em novembro. É o maior número desde o início da pandemia. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação ficou em 14,2% no mês passado. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. A queda de um punhado de árvores na Amazônia é invariavelmente divulgada aos berros por jornalistas que se expressam em português e em vários outros idiomas. Nenhum ataque à floresta escapa à vigilância dos militantes, mas boas notícias não encontram espaço em língua nenhuma. Nem mesmo a maior apreensão de madeira derrubada ilegalmente de todos os tempos. Nesta semana, uma operação da Polícia Federal localizou mais de 130 mil metros cúbicos de madeira na divisa do Pará com o Amazonas. Mais de 43 mil toras estavam dispersas por uma região do tamanho de um estado como Sergipe. Essa vitória da causa ambientalista sobre os desmatadores bandidos não foi manchete em jornal nenhum. Nem mesmo as páginas internas noticiaram com destaque a superação do recorde estabelecido em 2010, quando foram apreendidos 65 mil metros cúbicos de madeira nativa numa reserva no oeste do Pará. Claro que é essencial denunciar qualquer agressão sofrida pelo equilíbrio ambiental. O que não faz sentido é esconder os triunfos ocorridos na luta contra o desmatamento criminoso. O Jornal da Record vai te mostrar já já que a autópsia no corpo de Maradona não encontrou drogas nem álcool. E também o drama dos moradores da Baixada Fluminense depois do temporal que castigou a região. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deixou a penitenciária de Benfica agora há pouco. Ele vai cumprir prisão domiciliar. A ordem só foi cumprida quase 24 horas depois do presidente Humberto Martins, do STJ, ter concedido o benefício. A ordem que converteu a prisão preventiva em regime domiciliar foi expedida ontem à noite pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. A decisão chegou ao desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, plantonista do Tribunal de Justiça do Rio, hoje pela manhã. Mas ele se recusou a expedir o alvará de soltura. Enviou o processo para a responsável pelo caso dentro do tribunal. Só às 4 da tarde, a desembargadora Rosa Helena Macedo determinou a apreensão de telefones, computadores e aparelhos com acesso à internet na casa do prefeito, o corte da linha telefônica e sinal de internet, e que seja colocada a tornozeleira eletrônica no prefeito antes de autorizar a soltura.
No fim da tarde, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou a soltura imediata do prefeito. No início da noite, a determinação foi cumprida. Marcelo Crivella deixou o presídio de Benfica pouco depois das 7 horas da noite e seguiu para casa, onde vai cumprir a prisão domiciliar. Este especialista em direito criminal criticou a demora no cumprimento de uma determinação de uma instância superior. Se eu tenho uma ordem e essa ordem vem de uma instância superior, ela é para ser cumprida, inclusive podendo responder pelo crime de desobediência. Ontem, o prefeito Marcelo Crivella e outros 5 presos foram levados para a cidade da polícia. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, todos são investigados por integrar uma suposta organização criminosa que agiria dentro da Prefeitura do Rio. O presidente do STJ considerou que as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade do prefeito do Rio, de modo que justifique a prisão, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações, já que o mandato se encerra em 1º de janeiro. O STJ também levou em consideração que Crivella tem mais de 60 anos. Faz parte do grupo de risco da Covid-19 e, por esse motivo, deveria ter a prisão preventiva substituída pelo regime domiciliar. A medida tem validade até que o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Marcelo Crivella seja analisado. A previsão é que isso aconteça após o recesso do judiciário. Em Goiás, um homem rodou mais de 100 quilômetros com um ônibus roubado até ser parado pela polícia. Ele pegou o veículo no ponto final de uma linha em Goiânia. O vídeo mostra quando os policiais militares conseguem cercar e parar o veículo. Em seguida, o motorista desce e deita no chão. Já detido, o homem de 25 anos confessou o crime. Você tem habilitação para dirigir ônibus? Você sabe dirigir? Eu tenho A e B, mas A e B não dirige ônibus não, você sabe, né? Você ia para onde? O ônibus do transporte coletivo foi roubado no ponto final em uma avenida de Goiânia. Um homem disse que o veículo estava parado, vazio e com a chave na ignição. O que chama a atenção é a distância percorrida entre o roubo e a prisão. O rapaz só foi preso no município de Itaberaí, que fica a 100 quilômetros de distância de Goiânia. Ele já tem passagens na polícia, foi levado para a delegacia e o ônibus devolvido para a companhia. Optamos aí por abordá-lo antes da cidade, porque a gente não sabia qual era a intenção, se ele poderia jogar esse ônibus em cima das viaturas ou em cima de alguém, né, tentar sair, ou seja, não respeitar a ordem de parada. Voltamos a falar sobre a questão da vacinação contra a Covid-19. A tão esperada divulgação dos resultados dos testes da vacina do Butantan com o laboratório Sinovac foi adiada pela segunda vez. A alegação é de que o laboratório chinês pediu prazo de 15 dias para analisar os resultados dos testes em outros países. Na coletiva, o diretor do Butantan só pôde dizer que a Coronavac atingiu o índice de eficácia superior ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50% de imunização. Atingimos o limiar da eficácia que permite o processo de solicitação de uso emergencial. Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, a Sinovac quer que os dados sejam comparados a resultados de pesquisas feitas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia. Entenderam que o fato de nós termos eficácia superior a isso, porém diferente de outros países em que essa vacina vem em uso, merece uma reavaliação. O diretor do Butantan informou que a pesquisa com 13 mil voluntários brasileiros demonstrou que a Coronavac é segura. A reação mais presente foi dor no local da injeção. O Instituto Butantan disse que só vai entrar com o pedido de aprovação da vacina na Anvisa depois que os resultados dos testes forem unificados pelo laboratório na China, o que deve acontecer em no máximo 15 dias. Apesar do atraso na divulgação da eficácia, o cronograma de vacinação em São Paulo está mantido para começar no dia 25 de janeiro.
Aguardamos também a inserção dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em visita ao Centro de Distribuição Nacional de Medicamentos em Guarulhos, garantiu que a logística do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid está pronta e só recebendo pequenas adaptações. E que todas as vacinas com aprovação emergencial ou registro na Anvisa serão usadas no plano. Teremos a vacina com 3 possibilidades de data, num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro, para iniciar, num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro, e no prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março. Uma variante do coronavírus deixou em alerta pesquisadores do Rio de Janeiro. Praias lotadas, aglomerações no comércio, em bares e restaurantes, ambientes perfeitos para o vírus se multiplicar e tomar novas formas. Uma pesquisa inédita do Laboratório Nacional de Ciência da Computação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o coronavírus ganhou traços genéticos diferentes na capital fluminense. A nova linhagem, caracterizada pela presença de 5 mutações da Covid-19, foi descoberta em outubro e estaria circulando pelo Rio 4 meses antes. E essa linhagem nova, ela surgiu justamente a partir de uma dessas linhagens que estava circulando aqui no Brasil. Os cientistas explicam que a mutação é uma adaptação natural do vírus. Quando invadem as células, eles se replicam, mas podem acontecer erros no processo, levando a pequenas diferenças. Alterações que podem dar força ou enfraquecer a contaminação. No caso da nova linhagem encontrada no Rio, os pesquisadores ainda não sabem se ela é mais agressiva ou mais contagiosa que as outras. Mas o aumento significativo de casos da variante acende um alerta. A gente precisa o quê? Manter a vigilância, saber o que está acontecendo e conseguir prevenir, né? E não tentar remediar depois. Eu acho que esse tipo de estudo serve justamente para mostrar a importância da prevenção e da vigilância genômica no estado. Uma mulher morreu durante um temporal que atingiu a Baixada Fluminense. A chuva forte provocou estragos e interditou uma rodovia. A chuva arrastou carros e destruiu tudo que encontrou pela frente. O temporal surpreendeu os moradores da Baixada Fluminense. Em 24 horas, choveu metade do que era esperado para todo o mês de dezembro na região. O distrito de Xerém, em Duque de Caxias, foi um dos mais afetados. 3 imóveis desmoronaram. Essa foi a casa mais atingida pela enxurrada. Aqui morava Dona Fátima e mais 3 pessoas. No momento da chuva, uma pedra se deslocou e destruiu toda a estrutura do imóvel. Fátima e a sobrinha Júlia, de 18 anos, foram levadas pela enchente. A casa ficou completamente destruída. Andando pelos escombros, encontramos muitos pertences da família. Júlia, de 18 anos, aparece nessas imagens sendo arrastada pela água. Ela foi salva por moradores. Dona Fátima morreu na hora. O sobrinho dela voltou ao local do desabamento para recuperar os documentos da tia. Hoje eu estou aqui com meu coração partido. Vou carregar isso pro resto da minha vida e é duro para mim olhar para esses escombros, ver o meu sonho, o sonho da minha família se acabando. A chuva também prejudicou o trânsito. A rodovia Washington Luiz, uma das principais vias expressas do Rio, precisou ser interditada por causa da queda de árvores e barreiras. Pelo menos 150 famílias ficaram desalojadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Essas famílias vão ser assistidas, a Secretaria de Assistência Social vai dar o apoio, ou vai contemplar ela na minha casa, minha vida, ou no legal social. Bom, nós acabamos de ver que os temporais causaram morte e muitos estragos no Rio de Janeiro. Pois então vamos saber com a Mariana Bispo se essa chuva vai continuar forte amanhã, que é véspera de Natal. Boa noite, Mari, tudo bem? Boa noite, Cris. Infelizmente tem mais previsão de chuva para o Rio de Janeiro e grande parte do Sudeste
amanhã. No Rio de Janeiro, então, em grande parte do Sudeste, chove forte. Como o solo está encharcado, é alto risco para alagamentos e deslizamentos. Em todo o estado do Rio, também na zona da Mata Mineira e no litoral de São Paulo. O intenso corredor de umidade da Amazônia, aquele que a gente vem falando nos últimos dias, continua atuando do norte ao sudeste do país. No centro-oeste, Rondônia, Tocantins e Maranhão, também pode chover forte em alguns pontos amanhã. Nada de chuva apenas no sul e em parte do nordeste do país. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em João Pessoa faz 31 e em Belém, 32 graus. Em Brasília e em Goiânia também pode chover forte. Máximas de 26 e 27 graus. Alerta para temporais, então, continua no Rio de Janeiro, máxima amanhã de 25 graus. Aqui em São Paulo, tempo continua fechado, chove a qualquer hora do dia, máxima de 24 graus. É com você, Cris. Obrigada, Mari. A autópsia de Diego Maradona revelou que ele não consumiu álcool ou drogas nos dias anteriores à morte. O resultado dos exames divulgado hoje ainda apontou que o ex-jogador havia tomado 7 medicamentos diferentes para tratar depressão, ansiedade e outras doenças. O craque argentino se recuperava de uma cirurgia no cérebro quando morreu. Veja a seguir, Reino Unido identifica mais uma nova variante do coronavírus. E também o trabalho dos voluntários que levaram alimentos e esperança nesse ano de pandemia. Uma segunda variante do coronavírus, que também seria altamente transmissível, foi identificada hoje no Reino Unido. A confirmação da existência de mais uma variante do vírus foi feita pelo ministro da Saúde britânico. Matt Hancock disse que essa nova mutação foi identificada em pessoas vindas da África do Sul. O governo britânico impôs ainda restrições aos voos entre os dois países e determinou quarentena para quem esteve na África do Sul nas últimas semanas. Especialistas apontam que essa mutação pode ser ainda mais transmissível do que a variante anterior, mapeada no começo da semana no Reino Unido e que apresenta uma taxa de contaminação 70% maior em relação às outras. Quase 40 mil novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas em território britânico, o que levou o governo a retomar restrições em várias regiões. Uma notícia que chega no mesmo dia em que a França reabriu a circulação de veículos pelo Canal da Mancha, com a exigência da apresentação de um teste negativo da Covid-19. Houve tumulto entre policiais e caminhoneiros, já que os laboratórios para a realização dos exames eram insuficientes para tanta gente na fila de espera. Bulgária e Holanda também liberaram desembarque de voos do Reino Unido, mas cerca de 50 países seguem com bloqueios. Em meio a tanta incerteza, a farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, anunciou que deve ter a liberação da Agência Reguladora de Medicamentos já na semana que vem. Mais um passo para que imagens como essa se tornem ainda mais comuns. Aos 90 anos, essa senhora foi a primeira a receber as doses da vacina da Pfizer na campanha de vacinação que começou hoje na Suíça. México e o Chile começam amanhã a campanha de vacinação contra o coronavírus. Os dois países serão os primeiros da América Latina a imunizar a população. Um avião com as vacinas desenvolvidas pela Pfizer aterrissou hoje na cidade do México. Os funcionários da saúde terão prioridade para receber o imunizante. No Chile, mais um lote com 10 mil doses chega amanhã. A vacina será gratuita em todo o país. E a Argentina aprovou o uso emergencial de duas vacinas, a Sputnik V e a Pfizer. A vacinação na Argentina começa na semana que vem. Uma rede de solidariedade tomou conta do mundo em 2020 e a Igreja Universal fez parte desse movimento.
esteve presente em mais de 100 países. Voluntários levaram alimentos, roupas, alegria e esperança. Uma ajuda que fez bem para quem recebeu e também para quem doou. Um auxílio global para a crise que atingiu o mundo. À medida que a pandemia do novo coronavírus avançou, cresceu também o número de pessoas atingidas pela falta de alimentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o número dos que vivem na miséria dobrou. Passou de 135 milhões para 270 milhões em todo o mundo. Nessa época, as pessoas de baixa renda já estavam em situações difíceis, já estavam em aperto para sustentar a família. E nessa época, muitos perderam a sua renda e outros diminuíram ainda mais. Então, a pessoa já não tinha mais condição de comprar coisas básicas como arroz, feijão, macarrão, leite para a criança. Os programas sociais da Igreja Universal ofereceram ajuda humanitária a 17 milhões e meio de pessoas. Ontem à noite, em São Paulo, voluntários prepararam uma ceia de Natal antecipada para moradores de rua. A ajuda não é só para os brasileiros. Chegou também a outros 109 países. Só em alimentos foram 40 milhões de toneladas. Na Índia, os voluntários levaram cestas básicas de porta em porta, especialmente para os idosos isolados em casa. Na semana passada, em Portugal, teve também distribuição de roupas. Com máscaras e distanciamento social, quem estava ali também recebeu atenção num momento tão difícil. Qual é o sentimento? Hoje é de alegria. É de alegria mesmo. O volume de doações aumentou, assim como a quantidade de gente disposta a ajudar. No Brasil, foram 405 mil voluntários, 206 mil no exterior, 168 mil voluntários a mais que no ano passado. Um crescimento de 40% no número de pessoas que se doaram. Saíram de casa para organizar cestas básicas, kits de higiene e depois enfrentaram a crise sanitária para levar ajuda a qualquer hora do dia. Existem dois tipos de voluntário. Tem aquele que doa e tem aquele que se doa, né? Então a gente, é claro, recebeu as doações e também as pessoas se doando e ajudando. Na África do Sul, os cuidados com o distanciamento social foram respeitados durante as ações solidárias. Todos receberam comida e puderam tomar banho. Em todo o mundo foram distribuídos 3 milhões e 100 mil peças de roupa, 1 milhão e 100 mil kits de higiene. Com essa ajuda, a pessoa já começa a ter alguma coisa. Eu agradeço muito. A campanha mobilizou ainda doadores de sangue. Em Cabo Verde, 10 mil voluntários foram aos centros de coleta. A preocupação foi além da saúde. No Brasil, equipes levaram brinquedos para crianças que não podiam visitar os pais presos. 2020 será marcado pela pandemia e também pelos gestos de solidariedade. Não é um ano para se esquecer, é um ano para se aprender. Porque o que nos faz forte, o que nos faz crescer, não são os momentos bons, mas são os momentos difíceis. O Jornal da Record termina aqui. Às 10h30 da noite tem o nosso Família Record. E à 00:30 tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã sem falta. Até lá. Boa noite e até amanhã.